boa tarde, tudo bem? A gente está em mais uma edição aqui do podcast da MXM, hoje com a presença super especial da Thabita Loureiro. Muito obrigada. Obrigado pela presença, Thabita, de Eu que verdade. agradeço a honra do convite. Obrigado. A Thabita é diretora técnica da PPCA, ela está no mercado há alguns longos anos. E, Thabita, antes para a gente começar, você pode falar um pouquinho da sua experiência no mercado de óleo e gás e da PPCA, o que basicamente vocês fazem lá? Excelente. Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar com todos vocês aqui. Eu sou Thabita. Na verdade, a minha história com óleo e gás, ela começa quando eu fiz o concurso público para a ANP. Então, eu estava na faculdade ainda. E aí eu fiz o primeiro concurso para a ANP como nível médio. E depois que eu entrei na indústria de óleo e gás, eu me apaixonei. E aí, assim que eu terminei a minha faculdade, teve o segundo concurso para a ANP. Então, dentro da ANP, eu construí uma carreira, né? E eu fiquei muito tempo dedicada à área de desenvolvimento e produção, na Superintendência de Desenvolvimento e Produção. E depois na assessoria do diretor-geral. E aí eu fui me especializando, né? Fui fazendo a especialização em engenharia de petróleo, né, mestrado, né, e fui fazer um MBA fora, inclusive. E aí surgiu o convite para a diretoria da PPSA, e estou como diretora técnica, então, da PPSA. Tem sido um desafio muito bacana. A PPSA é gestora dos contratos de partilha. Nós, atualmente, temos 24 contratos de partilha assinados, tá? E aí, eu não sei, para quem não conhece os contratos de partilha aqui no Brasil, em 2010, né, foi publicada a Lei da Partilha, né, quando teve a descoberta do pré-sal, lá em 2007, começou-se a pensar como é que a gente poderia, como governo, capturar melhor esses recursos para a União. E aí, então, publicou-se a Lei da Partilha, que dizia basicamente o seguinte: olha, agora toda a área que fosse ofertada para exploração e produção dentro de um polígono do pré-sal, que considerava-se que era, né, a região com maior potencial ali para óleo e gás, deveria, então, ser feita no regime de partilha. E aí começou em 2013 os leilões, né? E aí a gente já fez 10 leilões, 24 contratos assinados, 10 ainda em exploração, 5 devolvidos ou em devolução. Nossa, bastante trabalho. 8 em produção, 1 em desenvolvimento, né, que é Bacalhau, que vai iniciar a produção. Esses contratos de partilha já geram para a sociedade brasileira 1 milhão de barris por dia, ou seja, 32% da produção. Se a gente pegar a produção do Brasil, que é 3,2 milhões de barris por dia, né, em julho, então, se você pegar aí 1 milhão de 3,2, dá aí um pouquinho mais do que 30%. E isso só tende a aumentar. A gente ainda vai colocar aí mais 11 novas unidades de produção até o final da década, né, produzindo dentro desses contratos de partilha. E a PPSA tem um desafio de, então, estar dentro do comitê operacional, com 50% de voto nas principais decisões. A PPSA ela atua ali, né, dentro do consórcio mesmo, né, defendendo os interesses da União dentro do consórcio, numa parceria muito boa. A gente já tem 15 empresas operando dentro desses contratos de partilha, uma colaboração ótima. Eu tenho muito orgulho da parceria que foi feita, né, que foi construída, e a confiança também que foi construída entre os investidores e a PPSA no desenvolvimento desses ativos do pré-sal. E, além disso, a gente, ou seja, como gestores, a gente aprova todos os contratos, então qualquer contratação de FPSO passa também pela aprovação, né? O que a gente chama dos ballots das decisões de consórcio, passa pela PPSA. A gente reconhece e audita todos os custos. E nós também comercializamos a parcela da União. Tá longa essa introdução, né? Não, interessante. Não, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, e como é que é a relação da PPCA com as reguladoras, com a ANP, como é que funciona, se tem alguma coisa assim, e com o IBP, vocês têm alguma relação? Estou perguntando porque a ANP porque é a reguladora mais importante, e o IBP porque a gente da MXM, nós recentemente nos tornamos associados. E a gente tem aproveitado bastante o conteúdo do IBP, ali, o que o ambiente do IBP mostra, né, oferece para as empresas. A perguntar se tem alguma coisa ali. Posso falar um pouquinho sobre isso, sim. A ANP, na verdade, é o nosso regulador, né? Então, quando a gente, por exemplo, dentro do consórcio, nós aprovamos o plano de desenvolvimento, mas esse plano de desenvolvimento precisa ser submetido também para aprovação
da ANP. Então, a gente tem, sim, um diálogo, inclusive agora até mais próximo, né? Porque eu vim de lá, né? Então, a gente tem sempre, né, feito reuniões com os diretores para mostrar também os desafios da PPSA. Você sabe que tem uma coisa que a gente faz que a gente, teoricamente, né, reporta também para a ANP, que a gente defende as unitizações dentro do polígono do pré-sal, né? Então, se um reservatório se estende para além dos contratos, né, da área concedida, a PPSA que vai defender se é 1%, se é 10% para a União, sim. né? E depois esses acordos de individualização da produção são submetidos também para a ANP. Então, a ANP demanda a gente em relação a isso, né? Cobra a gente também em relação aos planos de desenvolvimento, né? Nós não temos uma obrigação, porque teoricamente, quem faz todo esse relacionamento é o operador, né? Não são os não operadores ali dentro do consórcio. Mas sim, temos um ambiente de muita colaboração com a ANP e com o IBP, sempre de muita parceria. Nós não integramos, né, o IBP, não somos associados, mas somos super parceiros do IBP em qualquer coisa, né? Inclusive, eu faço parte também do comitê aqui da ROG, né, da ROG 2024, né, uma Falando parceria nisso, você gostou da mudança de bacana. nome? Você gostou da mudança do nome? Eu acho que a mudança de nome ela é natural, né? A gente sabe que a indústria de óleo e gás é uma indústria que ela vai se transformar, ela está se transformando, né, para uma indústria de energia como um todo. Você vê a diversidade aí de investimentos que vem, né? Então, assim, ela é natural. Você viu o movimento das empresas mudando o nome. Então, você vê a Statoil mudou para a Equinor, a Total para a Total Energy. É natural que a Rio Oil and Gas também se transforme em ROG, conectando energias. E a arena de biocombustíveis, de renováveis, está um sucesso. A gente tem que debater mesmo a transição energética na prática. Eu ia aproveitar, saindo um pouco do nosso tema inicial aqui, mas acho interessante tocar nesse ponto, que você é uma mulher num ambiente que, de maneira geral, a indústria de óleo e gás é uma indústria muito masculina, né? Você vê a presença de homens majoritariamente maior do que a feminina. Como que você vê? Porque eu percebo que a indústria ela recebe muita crítica, algumas delas talvez pesadas demais, porque a indústria de óleo e gás é uma das que mais emprega, né? É uma indústria muito, muito forte em tecnologia, ela busca estar sempre inovando, e eu tenho visto as agendas de ESG, de direitos femininos andando bastante. Mas como que você vê, você que está há mais tempo aí? Você tem percebido essa melhora ou ainda falta muita coisa? O que você tem sentido como mulher nessa indústria? Eu acho que diversidade, inclusão e equidade são temas que a gente não tem como não tratar, né? Então, é muito importante que esse movimento continue, né? Que mais mulheres preencham os cargos C-levels, né? E eu vejo que ainda vai a passos lentos, né? Sim. O ideal é que a gente conseguisse chegar lá, né? De forma mais rápida. Tem vários estudos sobre isso. Dizem que a gente só vai conseguir equidade em 150 anos, em 140 anos. Então, está muito longe ainda. A gente teria que acelerar mais essa questão de você conseguir colocar mais mulheres, né, por mérito, né, dentro do quadro do C-Level. Para mim é um prazer, né? É sempre um prazer e uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Porque a mulher ainda precisa provar mais que ela tem competência quando ela atinge, né, esses lugares mais altos. Mas é um prazer para mim representar tantas mulheres. Eu recebo muito carinho, viu? Às vezes eu acho que eu nem sou, né? Eu nem sou digna de tanto carinho, mas eu recebo muito carinho das mulheres e eu fico muito feliz que elas consigam enxergar em mim também a oportunidade de que um dia elas vão seguir essa carreira. Não, sem dúvida você é um expoente para essas pessoas. Isso aí eu não tenho dúvida. Vamos voltar um pouco para falar um pouco do mercado de óleo e gás. Em uma de suas palestras, foi muito motivador ouvi-las, porque você comentou que o Brasil, de maneira geral, é muito eficiente na produção de barril. Em questões de gasto de carbono por barril, a gente está na frente nisso, de uma maneira geral. Então, colocando isso em questão, como é que você vê a participação brasileira no mercado global de petróleo aí? Eu vou falar, são duas coisas, né? Como é que eu vejo a participação, né, do Brasil no mercado global, no mercado offshore, né? E outra coisa, vamos falar sobre descarbonização, sustentabilidade. Beleza. Tá? Então,
tentando explorar um pouquinho o primeiro aspecto, né? O Brasil hoje é o 7º maior produtor, tá, do mundo, né? E o Brasil tem um papel muito relevante, principalmente se a gente olhar o mercado offshore, tá? O mercado offshore, o mercado onshore também é uma potência. Eu digo que o onshore é potência. A gente viu uma revolução no onshore, né? Uma série de empresas, né, entrando no onshore, diversificando, né, trazendo investimento, né? E aí finalmente conseguindo, né, dar o retorno ali, né, de novo em relação ao declínio da produção e aumentando a produção. Né? Mas eu vou focar um pouquinho no offshore, porque o offshore é 95% da produção do Brasil. Tá? E o offshore, se você olhar, né, a Petrobras ela é notadamente reconhecida, né, como uma empresa de tecnologia de águas profundas e ultraprofundas, né, desenvolvimento tecnológico em relação a isso. E se você olhar o Brasil nesse aspecto, lá, quando eu fiz uma palestra na OTC esse ano, eu pedi para a Rystad o ranking dos maiores produtores offshore no mundo. E nós somos o 2º maior produtor offshore. Né? Você tem a Arábia Saudita, né, mas é shallow water, né, e você tem o Brasil. Né? Então, eu diria que Brasil para Deep Water ele é o número 1. Né? Então, a gente tem, né, um papel muito relevante. A ROG, né, 2024, essa multidão de gente mostra a relevância do Brasil no cenário de óleo e gás. Né? Isso fala muito da importância do Brasil. Né? Todo esse comparecimento de CEOs, comparecimento de líderes do mundo todo, de fornecedores, porque enxergam o Brasil, entendeu, como, de fato, né, uma indústria relevante no cenário global. E isso tende a crescer, viu? Até 2030, isso ainda vai aumentar, porque a gente ainda está, né, desenvolvendo o pré-sal que a gente descobriu. Então, ainda tem 18 novas unidades para entrar. A gente sai desse cenário de 3,2 milhões de barris por dia em julho, vai para 4,6 milhões de barris por dia em 2028, né? E a gente, então, pica até o final da década, aí, talvez até antes, né? E aí, sim, começa a declinar, e é por isso que, inclusive, a gente precisa correr atrás da exploração, né? Para a gente continuar mantendo a indústria, né, crescendo, aquecida, né, abrindo novas fronteiras. Eu tenho uma preocupação muito grande com exploração, com reposição de reservas no Brasil, porque quando você olha o cenário até o final da década, é um cenário confortável, porque a gente está desenvolvendo as nossas reservas. Mas e aí? E depois? Né? E a gente sabe que demora muito tempo, desde a assinatura do contrato até o first oil, para você conseguir colocar tudo isso em operação, em produção. E aí, se demora 7, 8, 9, 10 anos, a gente, né, já está atrasada ali para depois de 2030, entendeu? E se você pegar os números de pós-exploratórios, tem 9 anos que a gente perfura menos de 8 exploratórios no offshore, menos de 8 poços exploratórios no offshore. Então, nós precisamos, de fato, abrir as novas fronteiras, ir para as novas fronteiras. Né? O potencial do polígono do pré-sal, você ainda tem, obviamente, um potencial remanescente, mas é de alto risco exploratório. As grandes jazidas com conhecimento que se tem hoje, a gente acha que já estão contratadas. Então, é preciso, né, aumentar a exploração para a gente continuar repondo reservas. Óbvio que a reposição de reservas não vem só em relação à exploração, vem também em relação a aumento de fator de recuperação dos campos. Ainda tem muito espaço para aumentar o fator de recuperação dos campos, mas a gente precisa, sim, abrir novas fronteiras. Então, se você olhar, voltando aqui, se eu olhar a expectativa do mercado offshore, né, para até 2030 ainda é muito projeto que entra por aí, muita oportunidade, muita demanda. Olhando esses relatórios de análise de cenários, né, hoje em dia está muito na moda, né? A gente vê grandes empresas, né, com estudos de tendências e tal. É exatamente o que você está dizendo. Até o final da década, ok, um cenário mais confortável, mas a partir de 2040, 2050, aí uma estagnação, talvez um declínio, aí já começa a apertar um pouco, né? É exatamente isso. Então, até o final da década, até 2028, que são os números que a gente tem da Agência Nacional do Petróleo, a gente ainda tem 102 bilhões de dólares em investimentos em EIP no offshore. A gente ainda tem mais 350 postos para serem perfurados, 18 novas unidades de produção para entrar em produção até o final da década agora, né? Mas e aí, e depois? Né? Então, depois de 2030 que a gente precisa trabalhar. Esses campos no Suriname, aí, dessas descobertas recentes, isso está impactando de alguma maneira? Está impactando a atratividade e a competitividade da indústria, né? Sim. Porque o Brasil ele não está isolado num cenário... Ele faz parte de um todo. Num cenário, né, global. Então, ele compete por investimento, sabe? Então, a partir do momento que você tem um potencial geológico em outros países, as empresas, né, avaliam. É melhor botar o meu dinheiro e produzir lá,
no Suriname, na Guiana, ou é melhor aqui, né, no Brasil? Então, é por isso que o Brasil precisa se manter competitivo, atrativo, né, para que ele possa continuar... Dá previsibilidade para os investidores também. Exatamente. Né? Previsibilidade, segurança jurídica, para continuar aí atraindo os investimentos. E, né... É por conta desse todo esse sucesso ali no Suriname, né, na Guiana ali, né, que a gente também acha que tem um potencial na margem equatorial, né? E é por isso que tem toda essa discussão aí da gente conseguir perfurar os poços para poder avaliar todo esse potencial que a gente tem aqui no Brasil, né? E sobre a questão da descarbonização? A descarbonização. Então vamos voltar lá para a descarbonização. Hoje o nosso pré-sal, né, se você olhar a média mundial da intensidade de carbono no mundo, você vai ver aí que a intensidade de carbono dos grandes produtores aí, das grandes empresas, ela é em torno de 18, 19, 20. Eu já vi números de 22 né? Quilos de CO2 equivalente por barril de óleo equivalente, né? Intensidade de carbono. E aí, se você pega aqui o nosso pré-sal, você tem coisa de 9, você tem coisa de 10, você tem coisa de 11, 12. Você fica ali, né, quase que metade, né, e até, às vezes até menos, dependendo do campo, você até menos do que a média mundial. Então, hoje a gente tem um cenário muito confortável. Por quê? Porque esses poços são muito produtivos, né? Você tem poços aí produzindo mais que 50 mil barris por dia. Isso não tem lugar nenhum, né? Então, se você pegar a produção onshore, né, a produção onshore é menos de 100 mil barris por dia. Né? Então, 2 poços se equivalem a mais de 5 mil poços produtores que tem no onshore, entendeu? Então, ele é muito produtivo. Então, por isso que ele é, né, menos intensivo em carbono, né? Baixo teor de enxofre. Tem uma série de questões relacionadas a isso. Então, nossos ativos do pré-sal, eles têm competitividade em relação ao break-even e têm competitividade em relação à intensidade de carbono. Isso é suficiente? Não, isso não é suficiente. A gente tem que continuar trabalhando na descarbonização. Então, isso que eu ia te perguntar. Você acha que por a gente estar, vamos dizer assim, numa situação confortável comparado com outros países, isso deixa a gente um pouco mais lentos, talvez, ou desligados? Não, eu acho que lentos e desligados não. Eu acho que a indústria está muito ativa em relação a isso. Não tem um board hoje que aprove projetos sem olhar a intensidade de carbono, tá? Lá dentro do consórcio, isso sempre é uma questão. Né? O Patrick Poyané, inclusive, falou que hoje você não pode aprovar, dentro da Total, projetos que sejam acima da média de intensidade de carbono da carteira deles. Tem que ser sempre abaixo. Porque está sempre, né, visando ficar abaixo. Né? E, obviamente, todas essas empresas que atuam no pré-sal, elas têm compromisso de net zero lá em 2050. Então, como é que você coloca um projeto, né, se você tem essas metas aí para atingir e tem uma pressão da sociedade, dos shareholders, né? É uma pressão de tudo quanto é lado para a gente, de fato, reduzir o carbono, e também é uma questão econômica, porque o óleo que vai valer mais no futuro é o óleo que tiver a menor pegada de carbono, entendeu? Então, assim, não é mais só uma questão, né, de, não, é porque você, né, como é que fala? Se apaixona pela causa. Não tem nada a ver. Isso também, né, é uma preocupação, é algo que... nós precisamos entregar para o meio ambiente, mas também é uma questão de negócios, entendeu? Ela passa até dessa questão da nossa obrigação para com o meio ambiente. É uma questão também de business, né? E todo mundo entendeu já isso, né? E precisamos entregar aí para as próximas gerações, né, um meio ambiente mais limpo. E isso é muito refletido. Agora, o que a gente precisa fazer? Cada vez que a gente aprova novos projetos lá, qual é a tecnologia que tem mais se destacado? Né? Quais são as novas tecnologias para reduzir a intensidade de carbono? Então, tudo isso a gente avalia. Né? Então, conceito de flare fechado, né? Ciclo combinado, né? Redundância de compressor. Legal. Né? Então, está todo mundo preocupado com vazamento de metano. Né? Então, isso tudo são preocupações que estão no dia a dia das discussões dentro dos comitês operacionais, né? Como é que a gente consegue cada vez mais aprovar projetos mais limpos? E a gente tem, por exemplo, o projeto de Bacalhau, que é um projeto maravilhoso, tem sido combinado, tem tudo, vai entrar em operação agora em 2025, né? É um FPSO aí, né, de capacidade de vazão de óleo altíssima, né? E vai entregar uma intensidade de carbono de 9,
né? Então, você vê aí que Incrível. bacana, né? Incrível. E a gente também precisa ter preocupação, por quê? Porque no momento que você está produzindo, né, numa quantidade grande, ótimo, a intensidade de carbono está lá embaixo, porque Sim. a intensidade de carbono é uma razão de quanto que você emite dividido por quanto você produz, né? E aí, e o futuro, quando você começa a declinar a produção, né? E aí você está ali mantendo ali aquelas emissões e aí você começa a subir, né? A intensidade de carbono de projeto, geralmente, ela é um U. No comissionamento, ela está lá em cima, porque você está, né, emitindo muito, né? E aí depois ela fica num vale e depois ela torna a subir de novo. Com o declínio da produção, ela torna a subir. E é por isso que é importante você continuar repondo projetos, cada vez projetos mais descarbonizados, para que o Brasil, como um todo, consiga entregar um óleo descarbonizado para a sociedade brasileira. Reposição de reservas também é sobre descarbonização. Porque você cada vez mais consegue. Campos maduros, campos velhos, não tem como você refazer informação de P&D lá, de como se a gente mexe muito lá na Petrobras desse tipo de busca, né, de novos campos, mas é relevante? Hoje é relevante. Hoje você já tem, eu não sei muito bem o número não, mas você já tem cerca de 16% já do de PDI já investido. E tem empresas, principalmente essas empresas estrangeiras, que ela tem compromisso de mais de 50% desses PDIs investirem em renováveis. Então, isso aí vai de empresa para empresa, mas tem sim. De maneira geral, pelo que você citou, já é alta, uma média alta. Crescendo, tá? Tem um relatório da ANP, que a ANP publica, e tem o dado direitinho de quanto que é de PDI que está indo para renováveis, para descarbonização, né, para meio ambiente, tem esse valor direitinho, e salvo engano é 16%. Depois a Andréa consegue checar ali para mim. Legal, legal. Tem alguma coisa assim que dá para tirar como lições aprendidas do mercado global de offshore para interno? Não. Hoje o mercado já é muito, já está muito padronizado, já chegou no nível de eficiência de mercado que tudo que se faz de um lado do mundo já é trabalhado aqui. Não, acho que nunca vai chegar. Na verdade, a gente tem lições aprendidas todos os dias, Matheus. Eu acho que a tecnologia evolui, né? O offshore, o desenvolvimento do offshore, ele é resultado do desenvolvimento tecnológico, né? Sem dúvida. Então, assim, sempre terão lições aprendidas para a gente aprender um com o outro, e sem dúvida nenhuma o mercado ainda vai evoluir de forma que, quando a gente chegar daqui a um pouco, nossa, como é que a gente não fazia isso no passado? Mas isso é resultado do aprendizado contínuo, né? De um desenvolvimento tecnológico. Mas voltando lá à pergunta anterior, e a gente ainda tem um desafio agora de comercializar o gás. O gás é diferente do óleo. O gás é outra... Entendeu? Uma outra coisa, outra realidade. Então, a gente está, né... vamos aí aderir aos sistemas de escoamento, sistemas de processamento, fazer leilão de gás também. Então, é uma nova realidade e precisamos de estrutura. A PPSA tem 66 funcionários, né? E agora a gente vai, se Deus quiser, aí conseguir abrir um concurso público e vamos crescer a empresa. Vamos colocar para dentro aí pelo menos mais 100 pessoas aí para a gente conseguir lidar com todos esses desafios e esse crescimento da curva de produção da União. Importante agora, vamos sair um pouquinho do geral e falar um pouquinho da Bacia de Campos. O que você pode falar para a gente sobre investimentos e perspectivas da Bacia? Da Bacia de Campos? Isso. Bom, a Bacia de Campos, ela agora, né? Eu não estou com os números aqui, né? Mas na Bacia de Campos você tem pós-sal, você tem pré-sal também, né? Sim. E a gente tem um potencial ainda muito grande em relação à revitalização dos campos maduros lá. Exatamente. Então você vai ver aí, você teve agora o projeto de revitalização de Marlim, tirou-se todas aquelas plataformas de Marlim, né? Colocou-se 2 plataformas de Marlim lá, né? Então, o que a gente vai observar agora na Bacia de Campos são inúmeros investimentos, né? Em relação à revitalização, a gente vai ter aí, você vê a Petrobras anunciando revitalização de Abacora, revitalização, né, de Barracuda e Caratinga, né? A partir do momento, sabe, Matheus, que a gente começa a enxergar que o pré-sal, você já desenvolveu o pré-sal, agora a gente começa a voltar para revitalizar os campos maduros, entendeu? Para prestar atenção no aumento do fator de recuperação dos campos, né? Então, a Bacia de Campos, ela já sofreu uma guinada em relação a isso. Você também viu, com o desinvestimento da Petrobras, novos atores chegando. Então, no Shallow Water, você viu a Trident chegando, você viu a Perenco chegando, né? Você teve a Prio ali crescendo. A Prio, eu estava olhando, ela já produz 100 mil barris por dia, né? E aí, desenvolvimento de tiebacks, que é uma coisa
É boa você ver a própria Brava, né, com Papa-Terra, né? E desenvolvimento de tiebacks é algo que vai acontecer, né? E as revitalizações, né? A Petrobras mesmo agora ganhou na OTC um prêmio aí, né, de Marlim, de revitalização. Foi o campo que ganhou no Greenfield e no Brownfield, né? Sim. Então, sendo reconhecida. E é isso, eu acho que com isso a gente passa, você vai olhar lá que em 2023 a gente passa aí a subir, né? E a gente também está vendo incorporação de reservas aí também na Bacia de Campos. Então, a Bacia de Campos continuará brilhando, né? E será sempre um grande ator aqui dentro, um grande player, né? Dentro do Brasil. Legal. Mais uma pergunta antes da gente finalizar. Na verdade, são duas. Primeiro, eu queria saber da Thabita como está a sua expectativa em relação ao mercado geral para os próximos 20 anos. Como é que está a sua expectativa do mercado? Você tem uma expectativa de que o mercado está no caminho certo para atingir as metas, o Net Zero? Ou sua expectativa ela é otimista, ela é pessimista, ela é ponderada? Como que você vê o caminho da indústria como um todo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta na verdade, seria para você formular uma pergunta para o nosso próximo convidado. A gente sempre coloca uma pergunta. Pode pensar, tem tempo para você, tranquilo. Mas pensar o que você gostaria que te perguntassem se você estivesse aqui de novo. Nossa! Eu nunca sou boa para fazer pergunta. Tá, não, começa pela da mais simples. Qual é a sua expectativa? Não, assim, eu acredito que em relação ao óleo e gás, né, o mundo ainda vai demandar óleo e gás, né, por um bom período, tá? Tem muitos estudos aí que falam que a gente vai fazer o pico lá em 2030, 34, outros que falam 2040, Sim. né? A OPEP, né? Uma que estica um pouco mais, né? A grande questão é que é o seguinte, por enquanto nós ainda estamos aumentando a demanda, né? Já são mais de 100 mil milhões de barris por dia que o mundo demanda, né? E conforme a população cresce, né? A população vai se incluindo também, porque tem muita gente que está fora ainda do acesso à energia, né? Mas à medida que os países vão desenvolvendo, vão crescendo, né? Você vê cada vez mais a necessidade de gerar energia. E o mundo ainda gira mais de 80% em combustíveis fósseis, tá? E a gente ainda não está preparado, não tem todas as tecnologias, né, para poder virar essa chave, né, para sair de um sistema energético, né, baseado em 80% em combustível fóssil para amanhã 100% em renovável. Não se gira. A transição energética ela é uma transição. Né? Então, e essa transição a que passo se vai dar, isso a gente vai descobrir aí com a tecnologia. Né? Eu acho que a gente já tem investido, né? Você já vê, né, mais investimentos, né, no setor de energia, de renováveis, do que até no próprio setor de petróleo e gás, mas você ainda precisa de muito mais. E a Agência Internacional de Energia vem alertando isso, né, que você precisa investir mais, né, para a gente poder chegar lá. Né? Agora, eu não sei se a gente consegue atingir o Net Zero em 2050. Eu acho que a gente ainda tem muito dever de casa para isso. Né? Mas mesmo se a gente atingir lá em 2050, né, você ainda vai estar consumindo petróleo. Sem dúvida. Você sabe que o mundo Net Zero não é um mundo sem petróleo. Né? Então, a Agência Internacional de Energia mesmo diz que no cenário Net Zero dela, o mundo ainda vai estar consumindo mais de 20 milhões de barris por dia. Então, a gente tem, sim, ainda um consumo, né, de óleo. E aí você precisa investir em CCS, né, investir em captura de carbono, né, carbon sink, floresta, para que a gente possa, de fato, ter esses mecanismos de captura de carbono, porque eles vão continuar, essa atividade de óleo e gás, por mais que a gente descarbonize ela, ainda vai continuar emitindo. Então, eu vejo que a gente está andando, né? Você tem, sim, essa transformação. Muitas empresas estão investindo. O Brasil, Matheus, já é campeão nisso, né? Sim. O Brasil, 50% da matriz energética já é renovável. A matriz é muito então, boa assim, aos outros países. Pois é. E aí, se você pegar a média mundial, é 13%. A nossa matriz elétrica é quase 90%. Quase 90%, sim. Entendeu? Se você pegar os outros países, é 30 e poucos por cento, né? Na média global. A gente tá então, muito bem. a gente está muito bem.
E hoje o problema maior do Brasil, né, não está no setor de óleo e gás. Se você pegar quanto é as emissões do upstream em relação às emissões totais do Brasil, entre 1% e 2%. Eu posso descarbonizar e emitir zero no upstream, sim. E eu vou continuar emitindo. Hoje a grande questão do Brasil é o desmatamento, é o uso da terra, né, agropecuária. Esse que é o grande... É muito importante você falar isso. É a grande questão, entendeu? E é muito importante você falar isso porque tem muita gente desavisada que acaba culpando a indústria de óleo e gás porque não tem essa informação de que talvez o vilão não seja... A realidade do Brasil ela é diferente, porque se você pega a média mundial, 75% está relacionada a combustíveis fósseis, né, a energia, né, das emissões, mas aqui no Brasil é bem diferente, viu? É uma realidade bem diferente. Então é muito particular, é muito importante que a gente, né, combata o desmatamento ilegal. Se você não combater o desmatamento ilegal, tem um estudo do SEB que diz que se você não combater, até parece que 2028, não tem o que você faça para você chegar nesse cenário lá em 2050 de net zero. Mas se você combater, aí você consegue chegar até antes, né? Talvez muito forte, exatamente, né? nesse cenário. Tá? Então é isso. Não, legal. Só vou comentar aqui na parte que você falou da transição, achei muito interessante porque a transição energética ela pressupõe uma competitividade no valor do insumo, né, para a população, porque não adianta a gente conseguir transformar a matriz um preço muito caro, né, um preço não competitivo dessas novas fontes e acaba que quem sofre a transição energética ela precisa ser justa inclusiva, organizada e acessível. Né? Não tem, senão ela vai ser uma transição que não faz sentido. A gente vai tirar as pessoas do acesso à energia, em vez de incluir as pessoas no acesso à energia. Então, e é uma transição que é cara, né? E que a gente vai precisar ser muito criativo, né, tecnológico, para a gente conseguir colocar todo esse novo sistema energético de pé. Né? E eu realmente... sou uma entusiasta disso, viu? Apesar da gente estar no setor de óleo e gás, né, a gente deseja e a gente quer que, de fato, a gente atinja um cenário de net zero, né, a gente consiga, né, chegar ali nos limites do Acordo de Paris, né, e o Brasil tem tudo para ser um grande ator, né, fazendo um dever de casa, colocando a legislação, né? A gente precisa do mercado de carbono também para que muito disso se torne, né, economicamente viável, porque sem mercado de carbono, como é que a gente vai colocar tudo isso de pé, CCS, né? Então, a gente precisa ainda, o mundo ainda precisa fazer ainda muito dever de casa. E as políticas públicas são muito importantes, mas o Brasil, ele, fazendo o dever de casa, ele tem um futuro brilhante aí na transição energética. Bom, muito obrigado mesmo, Thabita. Foi excelente nosso bate-papo aqui. E, pessoal, se vocês gostaram, por favor, não deixem de curtir, compartilhar, ativem o sininho para novas notificações. A gente vai ficando por aqui. Contem com a gente, sempre com a MXM, a PPSA também, e a gente continua disponível aí nos nossos canais. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite.